século XXI, o Brasil tem índices medievais quando se trata de saneamento básico. O país, uma das maiores economias do mundo, tem cerca de 35 milhões de habitantes sem água tratada. Metade da população, quase 100 milhões de pessoas, não tem acesso à rede de esgoto. Índice da Organização Mundial da Saúde indica que a cada real investido em saneamento, economiza 4 em gastos na saúde. Isso porque reduz de forma significativa doenças das áreas onde o esgoto corre a céu aberto. Historicamente, o Brasil investe pouco em saneamento e está longe da meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê a universalização de serviços de água e esgoto até 2033. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que institui o Marco Legal do Saneamento Básico. O projeto quer abrir o mercado para que empresas públicas e privadas possam concorrer em licitações. Mas esta é a solução para o setor, porque algumas cidades conseguem oferecer serviços de qualidade e outras não. O que Franca, município no interior de São Paulo, faz para liderar o ranking brasileiro de saneamento pelo 6º ano consecutivo. Bem, para debater esse assunto, convidamos o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, e o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu já passo a palavra para o senador Tasso, que é o autor desse projeto do Marco Legal de Saneamento, e tem uma máxima, senador, na política de que saneamento não dá voto. Por que isso? Bom, primeiro porque é um projeto realmente difícil de acolhimento por parte da população no momento da educação, da execução do programa, porque ele esburaca todas as ruas, deixa boa parte do tempo em que as casas dos proprietários das casas não têm acesso, a loja não vende porque os carros não têm acesso, e depois de pronta ela é enterrada. Então não tem visibilidade. Isso é um lado da questão. O outro lado foi que foi estabelecido também, durante esses anos, acho que há mais de 40, 50 anos, um tipo de monopólio pelas companhias estatais, companhias normalmente estaduais e estatais, que pouco eficientes, tudo tem exceção à regra, mas na sua maioria pouco eficientes, algumas até por muitos anos deficitária, e que não tem condições de investir. Quem investe normalmente é o Estado ou, às vezes, o próprio município. Portanto, esse pouco investimento se deve a essas duas questões principalmente. Agora, é um assunto, governador, talvez, tem educação, um problema sério no país, saúde, mas saneamento também é algo que afeta o país como um todo. A gente está falando de 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. Como é que o senhor observa isso? 100 milhões sem acesso a esgoto, mais de 30 milhões sem acesso à água tratada. Quer dizer, esse é um enorme desafio. Quer dizer, esse desafio começou a ser enfrentado com o Planasa, lá atrás ainda, quando formulou a ideia dessas empresas estaduais, essas estatais dos estados. Acho que elas deram uma contribuição. Algumas evoluíram no seu modelo gerencial. Você tem bons casos, sim. Eu acho que o caso Capixaba é um caso qualificado da CESAM. Outras não evoluíram. Preguismo, desvios de função e assim por diante. Mas eu acho que a realidade nos empurrou para buscar outras modalidades complementares. Assim, Espírito Santo, tendo a CESAM, Cachoeiro de Itapemirim resolveu fazer uma licitação pública, levou um grupo privado. Deu certo? Deu certíssimo. Né? É um dos cases que nós temos no Brasil. A companhia evoluiu muito no investimento. O investimento em saneamento no Espírito Santo tem sido robusto nos últimos anos. Mas ficou claro para nós que a companhia sozinha não dava conta. Então nós começamos a trazer parceria. Trouxemos PPP,
fizemos uma PPP inaugural no município da Serra, que é a vizinha capital, é o município mais populoso do Espírito Santo hoje, está indo muito bem, está caminhando para 80% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto, e agora estamos implantando em Vila Velha e preparando o Cariacica. Então, assim, eu acho que a Câmara e o Senado, o Parlamento brasileiro está na posição correta. Precisa modernizar esse marco regulatório. Ter um marco regulatório eficiente, ter agências eficientes, ter segurança jurídica e trazer o capital privado. Isso precisa combinar. Não precisa demonizar o público, né? E nem também achar que o privado é o último lançamento da Prada. Não é disso que se trata. Eu acho que tem que fazer uma combinação, boa regulação, cobrança, plano, metas e gerenciamento de metas para a gente sair desses números horrorosos, medievais, né? E colocar o Brasil em outro patamar que os brasileiros têm direito, né? E aí eu queria passar a palavra para o deputado Tiago Mitrô, mas antes eu queria mostrar números do país como um todo. Você tem um ranking, inclusive do Trata Brasil, uma organização que mapeia, que estuda esse tema, e você tem os piores índices. E aí esses piores índices estão principalmente no norte do país. Você tem das 10 cidades com piores índices no ranking, você tem concentradas 5 cidades na região norte do país, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, também um em Pernambuco, a cidade de Jaboatão dos Guararapes. E eu queria também mostrar os melhores índices. Você tem 10 das melhores ranqueadas. Entre elas, você tem ali uma concentração muito grande em São Paulo, você tem no Rio de Janeiro, na Bahia, Paraná, e no ranking principal está a cidade de Franca, que teve uma reportagem do Fantástico, da Sônia Bride, que trata dessa situação específica. Vamos ver o que mostrou o Fantástico há 2 anos. A gente pode procurar nos bairros da periferia, mas não acha ninguém sem água e esgoto. Mas a conta também chega. É alta? Pago R$82 de água. Esse mês veio 86. Pesa para pagar? Pesa. Pode vir mais de R$100, mas vale a pena, né? Porque é igual eu falo com meu esposo. Sem a força, sem as outras coisas a gente vive, mas sem a água não, né? Qualidade de saneamento, esgoto, água tratada, faz toda a diferença. Eu queria entender por que tem cidades, deputado, onde há um bom funcionamento e cidades no Brasil onde tem esses índices medievais. Olha, Camarote, a gente está falando de 3 grandes serviços quando fala de saneamento básico. O primeiro é a água tratada em casa, você poder abrir a torneira e ter acesso a uma água de qualidade. Depois é a coleta do esgoto e, por último, o tratamento do esgoto coletado para, quando voltar aos rios ou ao oceano, você coloque ali o esgoto tratado. E como foi muito bem falado pelo governador Artung e o senador Tasso, é algo que requer investimento. Você tem que fazer muitas obras, não tem solução para saneamento que não envolva obra, seja para chegar aos canos para coletar o esgoto, para você ter estações de tratamento do esgoto coletado de água e poder entregar essa água limpa na casa da população. E as condições de investimento que hoje o Estado brasileiro tem são muito baixas, né? Então a gente vê a União entrando no 7º ano seguido de déficit, inúmeros estados em situação falimentar, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então, quando falta dinheiro e a solução para o problema requer investimento massivo, não tem como o projeto dar certo. Algumas cidades conseguiram fazer isso, muitas delas abrindo a licitação do saneamento para empresas privadas, mas ainda o índice no Brasil é muito pequeno. A gente tem só 6% dos municípios brasileiros com empresas privadas que têm o maior potencial de investimento atendendo a população. E como o senador Tasso falou, tem esse monopólio das empresas públicas por conta das características da legislação que impedem haver concorrência
para a definição de qual vai ser o operador do serviço nos municípios. Os municípios são os titulares do serviço e mais de 2 mil municípios brasileiros sequer têm contrato estabelecido com as estatais para ter metas ali de cumprimento da universalização. Então a gente precisa realmente mudar o marco legal para abrir o setor. Se a melhor empresa for pública, que seja pública, se a melhor for privada, que seja privada, mas que haja a licitação e concorrência com metas ali de cumprimento de investimento e de universalização do serviço. E aí, o senador Tasso, eu queria mostrar antes essa questão do investimento que o deputado Tiago Mitrô colocou. A gente preparou uns números de 2011 a 2017, exatamente. E a gente vê que é um número baixo, que praticamente estagnado, tem até diminuído, cerca de um investimento de 11 bilhões de reais apenas no ano de 2017, o que é insuficiente. Como é que o senhor analisa e como reverter essa situação para a gente chegar num patamar mínimo de investimento robusto nessa área de saneamento? Veja bem, e 18 deve ser menor, por uma questão muito simples. O déficit fiscal entre estados, municípios e União está crescendo. Então, nós temos uma questão muito objetiva aqui, como o Mitrô levantou. Nós precisamos aproximadamente de 600 bilhões de reais em 5 anos, ou 10 anos, aliás, para alcançar a universalização. Não existe esse dinheiro no setor público, nem nos estados, nem na União. Nós estamos acompanhando aí a questão da União, que deve ter déficit ainda por muito tempo. Qual é a questão que se põe? Qual é a grande discussão agora? Já que o setor público não tem dinheiro, e esse gráfico mostra isso, a única maneira de nós alcançarmos, chegarmos perto da universalização, para termos um nível civilizatório adequado, porque fora da civilização, aqui a gente falou muito em água, mas eu quero lembrar que nós temos crianças, mais de 100 milhões, brincando em cima do esgoto, com o pé no esgoto. E às vezes, como disse um jornalista amigo meu, com um tablet na mão e com o pé no esgoto. Nós já chegamos no telefone na maioria dos municípios, nós chegamos nas estradas, chegamos na eletricidade e naquilo que é básico para a saúde, para a educação, que é a saúde, principalmente na primeira infância, nós estamos vivendo noutra era. É trazer a solução, é trazer a iniciativa privada para competir com a empresa pública. Não é questão ideológica, privado contra público. É quem tem dinheiro para investir e alcançar essas metas. Vou só, não querendo me alongar aqui, as pessoas argumentam, mas se entra a iniciativa privada, os pequenos municípios não terão vez, porque só vai se interessar pelos grandes municípios, que têm rentabilidade, que têm renda, etc. A minha pergunta eu faço ao contrário. E os pequenos municípios hoje têm saneamento básico? Você conhece. Aí outro argumento, principalmente, só terminando de alguns, mas isso vai beneficiar só os mais ricos. Você conhece algum bairro rico do Brasil que não tenha saneamento básico? Todos os bairros ricos do Brasil, em qualquer cidade, têm saneamento básico. Quem não tem saneamento básico no Brasil são justamente os pobres. Eu queria perguntar para o governador Hartung, é possível chegar, e também quero estender depois essa pergunta para o deputado Mitrô, é possível chegar nesses municípios mais pobres? É possível garantir isso? Tem duas coisas a serem feitas. Primeiro, é direcionar o investimento público para as áreas de menor rentabilidade. Sim. Já que as áreas de maior rentabilidade, você pode trazer o capital privado. Com uma outra regulamentação, essa que o Congresso está discutindo, que eu louvo, né? Uma outra coisa é o seguinte, quer dizer, muitas vezes você tem uma bacia hidrográfica, eu vi isso muito nos Estados Unidos, com 5, 6, 10 municípios. Se você vai fazer um sistema para um município isoladamente, ele é economicamente inviável. Mas se você fizer para a bacia hidrográfica, ele ganha escala. Então, assim, eu acho que nós temos muitos caminhos. Como disse o Tasso, o descaminho é você manter uma situação que vem lá de trás, 40 anos atrás, que deu o que tinha que dar,
esgotou. E, de certa forma, eu acho que tem 10, 20 anos que o país patina nessa discussão. Muitas vezes os governadores, eu fui governador, então eu falo com muita tranquilidade, os governadores seguraram, o Tasso foi governador, seguraram esse debate. E eu acho que o melhor caminho agora é esse que o Congresso está construindo. Uma transição equilibrada, né, que de certa forma dialogue com os governos estaduais, mas não deixe de trazer uma solução para um problema dramático, que é um problema de saúde pública no nosso país. Saúde preventiva, quer dizer, é saúde na veia, como falava um professor meu. Deputado, essa é uma preocupação minha. Como garantir que vai chegar essa cidadezinha do interior ou essa comunidade de uma metrópole, como é que vai chegar esse saneamento lá? Como garantir através desse projeto? Claro, Camarote, essa é uma preocupação muito válida e que também a gente se preocupa com isso. Qual é a solução que o texto que inicialmente o senador Tasso relatou numa comissão mista e depois apresentou, traz? A criação de blocos. O que são esses blocos? A gente chama do modelo do filé com osso. Você coloca dentro de um mesmo bloco, esses blocos vão ser definidos pelos governos estaduais, tanto os municípios mais rentáveis quanto os municípios menos rentáveis. Então, ao se fazer uma licitação do bloco, a companhia que ganhar a licitação não tem a opção de não atender os municípios menos rentáveis. Ela vai ter metas de universalização de todo o bloco. E se, eventualmente, ela mirar somente os municípios mais rentáveis e esquecer dos municípios menos rentáveis, você tem um instrumento de contrato previsto que não vai estar sendo cumprido e que daí permite com que esse contrato seja revogado e se inicie uma nova licitação. Bem, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, a gente volta já já com o Globo News Política. Olá, estamos de volta com o Globo News Política para debater o projeto que institui o marco regulatório do saneamento básico no país. Eu queria, antes de voltar à nossa conversa, puxar um trecho do documentário Morte e Vida Severina, que a gente fez aqui na Globo News. Tem uma personagem na cidade de Palmares, no interior da Zona da Mata de Pernambuco, e que a gente se deparou com essa questão do saneamento. Vamos ver o que ela disse. Tem casa que botaram, tipo, tem água encanada, mas que tipo, tudo que faz em casa cai dentro do rio. E é o que a gente utiliza, não só a gente, como todo mundo. Então, assim, é terrível a situação por aqui. O esgoto cai dentro do rio. Então, só piora, a água fica nojenta. Pegando assim, dá pra ver, só que vamos ver o que tem contaminado dentro, né? Senador Tasso Gereissati, essa é uma situação dramática que a gente vê em várias regiões do país. Região Norte, região Nordeste, enfim, no país como um todo. É possível reverter essa situação? Claro que é. Todos os países desenvolvidos já resolveram isso há muito tempo. E muitos países emergentes também. O Brasil, especialmente, está atrasado nisso. E eu digo com muita convicção, principalmente por causa desse modelo que está aí, esse marco regulatório de hoje, que perpetua a ineficiência. Quero lembrar, portanto, só para exemplificar, que as atuais empresas estaduais no Brasil, o índice de desperdício de água é ao redor de 46%, 48%. Se está jogando também, principalmente na nossa região, Nordeste, estamos jogando água fora também. Quer dizer, não dá para continuar como está. E, novamente, o que nós temos que ter em mente com muita objetividade é que nós temos que atender a essa população, que esse é o nosso objetivo e é o nosso trabalho como homem público, e não defender as estatais ou defender as corporações. Tem um grupo hoje que praticamente, para ser contra, defende o status quo ou defende as corporações, porque dizem, por exemplo, que vai acabar com as estatais. Isso não é verdade. Mas se fosse acabar com as estatais para beneficiar essa população,
era válido e legítimo. Governador Paulo Artung, como é que vai reverter isso? Como é que o país vai reverter isso? Eu visitei uma situação parecida poucos dias atrás. Eu fui em Manaus. Eu fui para várias agendas. Uma agenda foi conhecer uma operação privada na periferia de Manaus. Quer dizer, é uma baita contradição, né? A cidade ela está praticamente ancorada num manancial extraordinário, que é o Rio Negro. Verdade. E você vai na ponta, nas periferias, você não tem água tratada. Não estou falando nem de coleta, né, afastamento e tratamento de esgoto. E eu vi uma operação privada da Egea, uma empresa grande na área de saneamento no Brasil, começando a reverter esse quadro. Quer dizer, tem conserto? Tem conserto. Agora, a gente não pode ter ilusão, precisamos ter boa regulamentação, precisamos ter segurança jurídica, precisamos ter metas claras e fiscalização dessas metas. Assim, não adianta a gente fazer uma regulamentação e na hora de montar uma agência para tomar conta disso, colocar político que foi derrotado, que não tem expertise, que não conhece aquele setor, para ser um regulador desse setor. Então, assim, isso vale para saneamento, isso vale para rodovia, isso vale para ferrovia, para portos, para aeroportos. Eu acho que nós precisamos não ter preconceito. Isso não é mais discussão de esquerda e direita no mundo. A gente muitas vezes está vivenciando isso no Brasil, que o Tasso acabou de falar. Isso não é discussão ideológica, isso é atraso mental. Deputado, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu queria ouvir suas considerações finais. A gente costuma falar que as pessoas podem ter as próprias opiniões, mas não podem ter os próprios fatos. E os fatos são esses que a gente viu hoje aqui no vídeo. Ainda tem brasileiros vivendo em situações medievais, de que o esgoto é jogado no rio e a água desse rio é consumida na própria casa. E a gente não pode mais tolerar isso no Brasil de 2019. A gente está no mês de dezembro já. Tenho certeza que a Câmara vai entregar esse presente de Natal no Brasil para, em breve, no próximo semestre, no ano que vem, o Senado sacramentar e a gente ter um novo marco regulatório do saneamento no país, porque nós não podemos ficar tão atrás assim em situações que estão relacionadas à saúde das pessoas e à própria educação, porque tem crianças hoje que deixam de ir à escola porque estão com diarreia. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do senador Tasso Gereissati, do ex-governador Paulo Artung, do deputado Tiago Mitrô, mas eu queria agradecer especialmente a você, assinante, que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, o Globo News Político estará de volta, aqui no seu canal de sempre. Até lá, conto com você.